Liga. Ó, falando aí sobre as declarações e a defesa, quem falou a respeito das investigações foi, mais uma vez, o senador Flávio Bolsonaro. E ele disse que o pai pode recorrer a cortes internacionais caso ele seja condenado por tentativa de golpe. Ele disse que esse é um caminho razoável. Vamos ouvir. Está ali com toda tranquilidade, vai responder a esse processo que começa agora, né, com a PGR analisando se oferece ou não oferece denúncia, né, mas eu acho que é uma grande feijoada. Ele tentou colocar tudo dentro de um caldeirão só, um caldeirão de narrativas com muita falta de prova. É feijoada que não tem paio, que não tem costela, que não tem pé de porco, orelha de porco, é só água. Água com salsicha, que eles vão querer transformar em alguma espécie de denúncia grave, atentar algo contra o Estado Democrático de Direito, quando a gente sabe que tudo, a grande maioria do que está ali é um crime impossível. Aí é a parte na qual ele fala que a investigação é uma grande feijoada, mas quando ele fala sobre esse caminho razoável, né, ele está falando sobre a estratégia também aí de recorrer a esse discurso de que ele é um perseguido político e que ele é vítima de perseguição, né? Ele diz que esse é um caminho razoável. A defesa vai ter que ir para essa linha também. Tem diversos precedentes no Tribunal de Direitos Humanos da ONU de pessoas que revertem a situação jurídica no país quando se constata que houve uma perseguição, houve uma ilegalidade. E aí o senador diz que a anistia ampla, geral e restrita para os envolvidos nos atentados do 8 de janeiro é mais do que necessária. Ele deu essas entrevistas à CNN e diz que o inquérito da PF é uma grande feijoada. Você acha que é uma feijoada isso? Sakamoto? Olha, Fabiola, acho que começando primeiro um pouco sobre um pouco de orientação para o senador Flávio Bolsonaro a respeito do sistema das Nações Unidas. Não existe exatamente uma corte de direitos humanos. Existem duas cortes, né? Uma é o Tribunal Penal Internacional, que fica a cargo, né, de julgar pessoas, principalmente aquelas que são envolvidas em casos de genocídio. E aí o presidente Jair Bolsonaro conhece bem, porque há denúncias contra ele que foram apresentadas à corte, ainda não necessariamente foram aceitas, estão sendo analisadas, por conta do comportamento dele de ataque sistematicamente aos povos indígenas, que os denunciantes no Brasil encaram como tentativa de genocídio. Então, o presidente, exatamente porque tem denúncias contra ele sendo analisadas no TPI, ele conhece bem. A outra corte das Nações Unidas é a Corte Internacional de Justiça, mas aí não julga pessoas, julga países, né? Ele julga principalmente disputas entre países membros, né? E aí a gente teria que ter representantes de outros países entrando no CIJ contra o Brasil por conta de Bolsonaro. Talvez a Hungria, talvez a Argentina, mas eu acho difícil, né, que isso aconteça. Por outro lado, no sistema interamericano de direitos humanos, a gente tem a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que é uma espécie de Ministério Público do continente americano, e a Corte Internacional de Justiça, que fica em São José da Costa Rica. Né? E aí você tem, quando a justiça de um país ela não garante, ela persegue ou garante, não garante justiça a um grupo ou uma pessoa, pode-se levar uma denúncia até a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que vai analisar essa denúncia, né, e aí vai ver se ela move uma ação ela leva essa denúncia até a Corte Interamericana de Direitos Humanos para ser julgado. O Brasil já foi condenado em caso de trabalho escravo, já teve condenação. Em caso, olha que interessante, da lei da anistia, que a Corte pediu para que o Brasil não mais protegesse militares envolvidos em tortura na época da ditadura e colocasse para valer a lei da anistia. E o Supremo Tribunal Federal não, falou não, o Brasil vai manter a lei da anistia. Então é o seguinte, não significa, mesmo que houver uma decisão na Corte Interamericana, e provavelmente o senador Flávio Bolsonaro está olhando para uma situação sob Donald Trump, em que Trump vai tentar ter mais influência no sistema interamericano de direitos humanos, né? Ele está vendo isso como uma possibilidade, mas mesmo que houvesse uma aceitação de denúncia, o que é difícil no caso do Bolsonaro, porque houve uma tentativa de golpe de Estado, mesmo se houvesse um julgamento da corte favorável a ele, não há nada, nada, absolutamente nada que vá garantir que essa decisão precisa ser cumprida, né, aqui dentro do Brasil, no caso da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Ou seja,
Eu não sei quem deu essa ideia para ele. Ela pode parecer bonita, senador, mas ela não funciona, não. Sabe? O destino do presidente Jair Bolsonaro está, bem como generais, almirantes, coronéis, tenentes coronéis e civis, está no STF. Esta é a verdade. E aí, Fabiola, há um relatório recheado de informação, né, recheado de evidências, que tá, como diz muitos juristas, não sou eu, né, Josias, que estão falando isso, mas muitos juristas apontam que já tem evidências mais do que necessárias para uma condenação do ex-presidente por tentativa de golpe de Estado. Mais um intervalo para quem está conosco na TV. Sim, agora estamos na TV a cabo, TV via satélite. Tem os nossos intervalos. A gente vai chamando os intervalos, mas a gente já volta. Seguimos aqui. Hoje, Josias, esses dois pontos, né? Ele recorrendo a entidades internacionais aí para falar sobre perseguição. E aí ele fala que a investigação é um bololô, uma grande feijoada, que não faz muito sentido. Ele está no lugar dele falando isso, né, Josias? Agora resta saber se o Procurador-Geral da República, que é o que está agora com o encaminhamento na mão, ouve isso ou não. Não houve, né? E é muito curioso, porque quando o Lula foi ao Comitê de Direitos Humanos da ONU, em Genebra, para reclamar do tratamento que obteve da Lava Jato e tal, o Bolsonaro, o bolsonarismo ironizavam muito, né? E agora o Bolsonaro está, segundo o Flávio Bolsonaro, cogitando a mesma coisa, né? Recorrer ao Comitê de Direitos Humanos da ONU. Ocorre que neste comitê, neste fórum, o Bolsonaro ele está lá como acusado e é muito improvável que o Conselho de Direitos Humanos da ONU dê guarida ao Bolsonaro. Inclusive tem relatórios lá acusando o governo presidido pelo Bolsonaro de retroceder na promoção de direitos fundamentais, ameaças à democracia. Está tudo lá registrado na ONU, né? Então é um foro que não ajudaria muito o Bolsonaro. De resto, esse negócio de feijoada, o Flávio Bolsonaro disse que o inquérito do golpe é uma grande feijoada, né? E é triste, porque feijoada é tão gostosa, né? É um prato tão perfumado, mas faz sentido, viu, Fabiola? Faz sentido, porque foi o espírito de porco que norteou esse golpe. A cabeça é de porco, o focinho, as orelhas, os pés. O golpe é 100% feito de porco. O que não faz nexo é a alegação do Flávio Bolsonaro, de que o golpe é feijoada, tudo é de porco, mas não é porco. Aí não Ó, faz a gente sentido. falando de porco e feijoada, o pessoal vai ficar com fome essa hora. 10 horas e 36 minutos, o pessoal da TV tá de volta. O Josias concordou com o Flávio Bolsonaro, diz Sem que dúvida. toda a investigação é uma grande feijoada. Por quê, hein, cem por Josias? cento feito de porco, viu? 100% feito de porco. Então, faz sentido ele chamar de feijoada. O que é sem nexo, sem sentido, é ele defender de novo, defendeu nessa entrevista que ele deu à CNN, a anistia, né? Porque se não tem porcaria nenhuma, como ele diz, o Bolsonaro precisa só de uma boa defesa para ser absolvido. E se as provas revelam, de fato, a imundície que a Polícia Federal demonstrou, aí uma feijoada, Fabiola, não vai caber num forno de pizza, né? Então, é preciso que o Bolsonaro se defenda adequadamente. Essas alegações de que vai à ONU, de que tudo é uma feijoada, isso resolve pouco o problema dele. E até é interessante a gente observar, né, a forma como o advogado do Bolsonaro vem falando. Eu estava vendo nas redes, o Bolsonaro também colocou, falou que ele sofreu censura durante uma entrevista, e ele está indo, de certa maneira, para o ataque, né, o Sakamoto, na forma de se defender. Também está indo por esse caminho, né? Porque a situação está ficando complicada. Como a gente fez aí a análise de tantas páginas, são vários pontos. O quebra-cabeça é gigante em relação a Bolsonaro. Então, assim, haja malabarismo para essa defesa conseguir encontrar algum caminho, né? Fabiola, o presidente Jair Bolsonaro está tentando tudo o que é possível, né? Já tentou não sabia, já tentou não faço ideia, já tentou é mentira, já tentou não fui eu, já tentou, agora tá tentando foram os outros, agora está começando a tentar novamente um que ele vem, ele vai e vem, de que é um complô contra mim. Ele vai tentando colar. O problema é que a quantidade de provas, a quantidade de evidências, a quantidade de indícios, tudo que está depondo contra ele por ter sido o centro,
nervoso deste golpe de Estado acaba tornando todas as justificativas que ele está dando pueris, infantis ou risíveis. No final das contas, é claro, ele tem o direito ao seu dia no tribunal, ele tem o direito a elencar suas testemunhas, ele tem o direito à estratégia de defesa que melhor lhe aprouver. Mas está parecendo até balão de ensaio de estratégia. Ele vai lançando as estratégias, elas não vão colando. Porque o que acontece? Quando o presidente lança uma estratégia, e aí você tem uma operação da polícia que desmente não apenas estratégia, mas acaba reforçando o papel dele na conspiração, fica chato, aí ele tem que partir para outra. Vamos lembrar a minuta o decreto de golpe de Estado. No início ele falava, não tinha nada a ver com isso. Depois ele falava, a minuta não existe. Aí apareceu a minuta, apareceu o digital dele, ele falou, não, isso era coisa de terceiros. Aí apareceu delação dizendo que ele editou a minuta pessoalmente para mostrar para os generais. E aí começou aquela justificativa de, olha, não rolou o golpe, foi apenas uma discussão, planejamento todo mundo planeja. Aí você vê o bolsonarista nas redes sociais falando, as pessoas planejam emagrecer, acaba pagando a academia, depois não vai, as pessoas vão ser punidas. É com umas comparações que eu falei, Jesus, não é que você não foi na academia, você tentou um golpe de Estado, sabe? Ou seja, não é um plano, mas todo mundo planeja e não cumpre, não. Todo mundo planeja não ir na academia e não vai. Agora, quantos de nós planejam um golpe de Estado com assassinato? Eu acho que é diferente. E existe um crime para isso. E não ficou só nas ideias. Não é que o Bolsonaro juntou meia dúzia de militares em torno de uma cerveja, abriu uma tubaína e falou: e se a gente desse um golpe de Estado? Ha, 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 ha. Não! Houve planejamento, alocação de recursos, houve tipo escolha de armas, houve convite, houve articulação, houve planejamento, foi colocado em marcha. E aí esse é o problema. Depois disso, o que o Bolsonaro tá falando? Falou: olha, isso aí são os outros. Ele tenta jogar por diversas saídas, só que tá fechando. O tempo do presidente Bolsonaro tá escasseando. O tempo de defesa do presidente Jair Bolsonaro tá reduzindo. Ele vai ter que fechar numa defesa e vai ter que tentar. Até agora, nenhuma das defesas apresentadas é plausível. E a defesa de Bolsonaro tenta a todo instante tirar Alexandre de